Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar contigo sobre como as previsões do preço do Bitcoin por especialistas, você não deve levar essas previsões a sério. E eu vou te falar duas razões pelas quais, simples de entender, que esses especialistas não sabem, principalmente no horizonte de curto prazo. Beleza? Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. E eu quero te contar uma história, cara. Lá por 2018, eu estava morando nos Estados Unidos ainda. Eu já tinha visto o preço do Bitcoin aqui no Brasil em 2017, numa época que eu tinha um site sobre educação financeira, ter batido all-time high na época, eram uns 60 mil reais, 60, 70 mil reais, se eu não me engano, e depois esse preço caiu. Né? E eu comecei a pesquisar mais sobre a moeda, entender, só que eu não aportei, não comprei Bitcoin nessa época. Eu me arrependo demais de não ter comprado, mas eu não comprei. Essa foi a minha história no início do meu contato com Bitcoin. Só que lá em 2018 eu estava conversando com alguns colegas, inclusive eu tenho mania de conversar sobre Bitcoin com as pessoas que eu tenho mais confiança, que eu conheço mais, que são mais próximas a mim. Eu não fico por aí evangelizando o mundo sobre Bitcoin, até porque tem gente que não tem maturidade ainda para entender o que é essa moeda, o que ela pode oferecer. Mas eu tava conversando com um grupo de amigos e eu comentei, pô, cara, eu tô pensando em comprar Bitcoin, né? Mas eu tô pensando em fazer assim, algumas compras mensais, pouquinho em pouquinho ali, para ver se isso daí vai dar alguma coisa e tal. Não entendi muito bem sobre a moeda. E aí esse colega comentou, nem tenho contato mais com ele, faz tempo pra caramba que a gente não se vê. Ele falou assim, rapaz, eu acompanho um cara que é especialista em criptomoeda, o cara é especialista. E ele faz umas análises gráficas lá. Eu não lembro exatamente as razões que ele falou, mas ele falou assim, rapaz, tem a média móvel de tal, que vai cruzar com a média móvel de tal. Tem carteiras da primeira geração do Bitcoin que estão fazendo tal movimento. Tem tantos por cento da moeda em contratos futuros. Ele juntou todas essas informações e disse que daqui 3 meses o Bitcoin ainda vai cair mais cerca de 20%. Então eu vou esperar para eu começar a aportar nessa época aí. Esse colega falou para mim. Eu falei, rapaz, será? Eu confia, pô. Esse cara é especialista em Bitcoin, não sei o que. Eu falei, em criptomoedas. Pô, beleza. Acabou que eu não comprei mesmo, né? Não foi nem por essa razão. Foi porque eu não entendia direito, não sabia, tinha medo. Acabou que eu não comprei. Mas, nesse momento, a conversa que a gente estava tendo era final do ano de 2018. Eu lembro disso porque eu estava para vir ao Brasil de férias. E foi lá por novembro, mais ou menos. Cara, olha o gráfico do Bitcoin em 2018 para você ver. Em 2017 o Bitcoin foi lá em cima, em dezembro mais ou menos, deu all-time high, desceu, subiu. Quando chegou em janeiro de 2018, ele caiu, parecia uma queda livre. E ficou ao longo do ano sendo negociado lateralmente, com pequena tendência de queda no ano de 2018. E quando foi lá em novembro, dezembro de 2018, o Bitcoin chegou a ser negociado ali pelos $3.500, $4.000, 3 e pouco. Depois disso ele começou a subir, teve movimentos de descida também, mas nunca mais ele chegou nesse patamar. Nunca mais ele chegou a 3 mil e poucos dólares novamente. O que eu quero te dizer com isso? Esse colega meu, por exemplo, ele esperou um momento melhor para entrar, um momento era $2.500 mais ou menos, e não chegou esse momento. Fez um caixa e não chegou. Nem sei se ele investiu, mas se ele investiu depois de alguns meses, hoje ele pegou uma valorização boa, né? Mas o que eu quero te trazer com isso? Tem muitos especialistas, cara, principalmente nesse momento que o Bitcoin está em queda, tá com um 30% de queda, que fazem diversas análises mostrando, olha, então o Bitcoin está com a média móvel de 200 dias tanto, média móvel de 50 dias tanto, ele fez esse movimento para cima, esse movimento para baixo, então provavelmente ele vai fazer tal preço, ele vai chegar a tal preço daqui 1 ou 2 semanas. Por quê? Porque no último ciclo ele fez isso, no terceiro ciclo ele fez isso, não sei qual ciclo ele fez isso. Cara, nada disso define o preço do Bitcoin. Nada disso define o preço do Bitcoin. Por que eu estou te falando isso? Porque tudo que deriva, tudo média móvel, todos esses índices derivam do preço do Bitcoin. Não o preço do Bitcoin derivam desse cruzamento de linhas. Tá? Não, mas na última vez o cruzamento das linhas tal e tal marcou o fundo do poço de não sei o quê. Não, mas da última vez o cruzamento da linha X e Y tal. Da última vez quando teve a quebra de não sei o quê. Cara, nada disso importa. O preço do Bitcoin não tá nem aí. Tanto é que você pode ver aí diversos especialistas falando: ah, o preço do Bitcoin vai chegar no máximo a 90 mil dólares. Aí chegou lá no 90 mil dólares, aí não, é porque é o seguinte: agora tem uma outra média móvel de não sei quantos dias que está com preço em 80 mil dólares. Não vai passar disso daí nunca, porque durante não sei quantos anos nunca passou. Foi lá e passou de 80 mil dólares. Não, agora tem uma média móvel de 700 mil dias
que o preço está em 55 mil dólares. Não vai chegar. Daqui a pouco essa porra chega em 55 mil dólares. Então, assim, o Bitcoin não tá nem aí para isso, né? E sobre previsões, se você pensar no mundo fiduciário, eu vou te dar duas razões aqui que fica simples de você entender por que você não deve acreditar nisso, tá? No mundo fiduciário, você já viu alguém acertar Bitcoin, alguém acertar previsão de dólar para o final do ano? Uma coisa simples. As pessoas, especialistas do Itaú, especialistas do Santander, especialistas do Bradesco, especialistas da XP, porra, de qualquer lugar. Quanto que vai estar o dólar em dezembro desse ano? Ah, vai estar tal, tal, tal. Todo mundo erra, cara. Todo mundo erra, independente do ano. Boletim Focus. Ah, a inflação vai estar em tantos por cento. Não acerta, erra. E olha que o país pode, se ele quisesse acertar aquilo ali, pode dar uma mexida nas regras, nas coisas, né? Ah, a taxa de juros no final do ano vai estar quanto? Não acerta. Isso no mundo fiduciário. Agora, sobre Bitcoin, pior ainda, não vai acertar. Agora, se um cara fala para você, igual eu comento aqui, pô, a tendência do Bitcoin ao longo de 10, 15 anos é de crescimento. Por quê? Porque ele não perde os fundamentos. As regras dele estão definidas em código. Então, a tendência é de crescimento. Só que no meio do caminho pode ter correção de 50%, 70%, 80%, como já teve ao longo de vários ciclos. Não significa que vai ser só subida, né? Agora, o cara falar que daqui a um mês o preço do Bitcoin vai estar X, pô, pelo amor de Deus. Então, eu vou te falar duas razões pelas quais você não deve acreditar nessas previsões de qualquer especialista, cara. Pode ser o maior especialista do mundo. Não precisa tomar decisões em cima do teu patrimônio com base nisso, né? Se você quiser, beleza. Eu tô te falando o que eu acredito que não vale a pena ser feito. A primeira razão é o seguinte: o mercado financeiro é um mercado que ele é um organismo vivo. Como assim um organismo vivo? Ele reflete o sentimento das pessoas. Não só o sentimento, mas o comportamento, o que elas estão fazendo. Então, se você falar assim, ó, no mercado fiduciário, a ação da empresa X, ela vai cair no mês tal por conta do relatório que ela vai emitir, e ela não está dando muito resultado, não está tendo muito lucro, aumentou a quantidade de dívidas e provavelmente a cotação dela vai cair, porque o pessoal vai ver esse relatório e vai vender a empresa. Então o que as pessoas vão fazer? Não, então já que isso vai acontecer, eu vou começar a vender antes, porque eu não quero pegar essa queda. Então o cara começa a vender aqui. Só que 1, 2, 3, quase a maioria das pessoas fazem isso, o que acontece? O mercado antecipa isso. A queda que era para ser teoricamente, segundo a previsão, lá daqui 3 meses, quando saísse um resultado novo, um relatório novo, acontece agora, porque as pessoas estão se comportando dessa forma, de acordo com esse sentimento. Então, o mercado ele muda a história do mercado de acordo com o comportamento das pessoas, com o sentimento das pessoas. Da mesma forma que, agora a energia no Brasil passou uma lei aí que agora só vai ser energia solar e eólica. Não vai ter mais energia com hidrelétrica. Porra, todo mundo vai vender empresas que estão ligadas à hidrelétrica e vai começar a comprar muito empresas que estão relacionadas a esse novo tipo de energia. O mercado ele já antecipa isso, cara. Ele não espera as coisas acontecerem lá para antecipar. Qualquer informação muda o comportamento do mercado. No do Bitcoin, acontece de forma similar. Então as pessoas antecipam, é um organismo que responde de acordo com o comportamento das pessoas. Por isso que é muito difícil prever. Quando chegam para um especialista numa entrevista e falam assim, qual o preço que você acha que é? Puta merda, cara, é botar o cara numa sinuca de bico. Pode ver, muitas pessoas falam assim, pô, cara, é quase impossível acertar, mas aí eu vou dar um chute, uma faixa, entre 10 e 1 milhão. Porra, não tem como errar, né? Mas beleza, essa é a primeira razão. A segunda razão é o seguinte: se qualquer especialista realmente soubesse qual vai ser o preço do Bitcoin daqui a 30 dias, pensa comigo, o que ele faria? Se eu souber, por exemplo, o Bitcoin está sendo negociado hoje a 80 mil dólares, vamos botar aí. E eu sei que na semana que vem, daqui 2 semanas, ele vai ser negociado a 50 mil dólares. Eu estou convicto disso, eu sei disso, porque segundo a minha análise aqui, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porra, a primeira coisa que eu faria, eu, Alexandre, meu irmão, venderia esse carro, eu liquidaria todas as minhas posições de Bitcoin, eu liquidaria tudo que é patrimônio meu, guardava tudo, pegava empréstimo também, tá? Vendia tudo que eu tenho agora para chegar ali no Bitcoin 55 mil dólares e comprar mais. Poxa, não faz sentido. Faz, cara. Imagina que você tem um Bitcoin e está sendo negociado a 80 mil dólares. Você vai comprar, vai vender a 80 mil dólares, vai esperar chegar a 50. Quando chegar em 50, você vai comprar um Bitcoin, ainda vai ter mais 30 mil dólares para você comprar mais Bitcoin, né? Descontando o imposto ali vai ter. Então você vai aumentar a quantidade de Bitcoin que você tem. Então esse é o primeiro ponto. Se algum especialista realmente acreditasse na sua própria previsão, o movimento do patrimônio dele seria diferente, cara.
Então, se eu acredito que o Bitcoin vai subir 50% daqui a um mês, meu irmão, eu me alavanco 10 vezes agora para pegar essa valorização, se eu tenho absoluta certeza dessa previsão. Essa é a segunda razão pela qual você tem que olhar para o especialista que está... Qualquer pessoa que está falando para você, olha, agora, semana que vem o Bitcoin vai estar assim. E pensar duas vezes, cara, tá, o que tu está fazendo com o teu patrimônio? Ah, não, eu tô tomando cuidado, porque se cair um pouco mais, porra, então tu não acredita na tua previsão, né? Então você não acredita de verdade. E além disso, ninguém sabe, cara, ninguém sabe. Agora, tem tendências. As tendências existem. Pô, tá em tendência de queda, aquele padrão dos 4 anos lá, halving e tal, parará, que está sendo quebrado agora esse ano. Tem algumas tendências, né? E se você estender o prazo para 10, 15, 20 anos, realmente a tendência é por conta dos fundamentos do Bitcoin, e não por cruzamentos de linha, e por sentimento de não sei quem, e porque dos últimos 300 anos aconteceu. Não é por isso, tá? Então, se você define o que você faz com o seu patrimônio com base nesses especialistas ou nessas análises, cara, não leve isso muito em consideração. As pessoas fazem muito isso porque dá muito view, cara, dá muito clique. Se eu publicasse um vídeo aqui falando de análise, mostrando que o Bitcoin ia bater X, mostrando desespero, agoniação, as pessoas acompanhariam mais, as pessoas viriam mais, tá? Mas não é isso que vai fazer que vai determinar o que você tem que fazer com o seu Bitcoin ou com os seus aportes. O que tem que determinar isso é a quantidade de exposição que você quer ter, é a quantidade de risco que você quer correr, é a quantidade de risco que você suporta, né? É mais a sua análise de você consigo mesmo como investidor do que essas análises, tá? Principalmente para previsões de curto prazo. Então, quando você tem um longo prazo pela frente, tem uma visão de longo prazo, a história muda de figura. Você não precisa levar em consideração essas análises. Agora, se você, eu faço trade, eu compro e vendo para coisar no mesmo dia, talvez faça sentido você dar uma olhada nessas análises ou estudar um pouco mais dessas análises aí. Mas caso contrário, como a maioria das pessoas que eu falo aqui são investidores para longo prazo, que pensam para longo prazo, isso não faz tanto sentido acreditar nessas previsões, beleza? Inclusive eu comentei muito sobre isso no meu livro, sobre isso que eu digo de você se entender como investidor. Se fizer sentido para você, cara, vai lá no link da descrição, compra uma cópia para você aprender a se organizar financeiramente e construir o teu patrimônio com calma, beleza? E me diz aqui, vídeo de Bitcoin já sabe, tem uma regra aqui no canal. No dia que você tá vendo esse vídeo, quanto que tá o preço do Bitcoin? Me diz aqui nos comentários. Se você não tá inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa um like no vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.